Cheguei à festa com a esposa do amante da minha mulher. O rosto da Ana congelou, o copo tremendo na mão dela. Antes que percebesse, entreguei um envelope que mudou tudo. É o divórcio, disse calmamente. Assina. A sala ficou em silêncio. Quer saber como cheguei a este momento? Inscreva-se e aperte o like para acompanhar esta história. Chamo-me Diogo, tenho 32 anos, e há 3 meses descobri que a minha vida era uma mentira. Vivo em Lisboa, numa cidade onde o tejo reflete as luzes da noite, mas onde segredos se escondem nas sombras. A Ana, minha esposa há 5 anos, era o meu porto seguro, ou pelo menos era o que eu pensava. Conhecemo-nos na faculdade, em Coimbra, entre noites de fado e conversas até de madrugada. Mas, naquela noite, tudo mudou. Estava em casa, a ver um jogo do Sporting, quando o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido: ela está a mentir-te. 4 palavras que me acertaram como um murro. Hesitei, os dedos parados sobre o teclado. Responder? Ignorar? Antes que decidisse, outra mensagem: amanhã, 9 horas, café à brasileira. Não contes a ninguém. O coração batia-me forte. A Ana ainda não tinha chegado do suposto jantar de trabalho. Eram 23h50. Algo estava errado. No dia seguinte, cheguei ao café cedo. A brasileira, no chiado, cheirava a café torrado e croissant quente. Sentei-me numa mesa ao canto, ansioso. Então, ela entrou. Clara, 30 anos, olhos cansados mas decididos. Sem rodeios, sentou-se e disse: o meu marido, o Tomás, está com a tua mulher. O mundo parou. Mostrou-me mensagens no telemóvel, reservas de hotel, selfies da Ana com o Tomás num restaurante caro na Avenida da Liberdade. Encontrei isto por acaso. Ele deixou o laptop aberto. Pensei que merecias saber. Não quis acreditar. Tens a certeza? Perguntei. Ela acenou. Há meses. Encontrei bilhetes de comboio para Cascais, jantares, até uma escapadela de fim de semana no Algarve. Tudo às escondidas. O estômago revirou-se. A Ana dizia-me que trabalhava até tarde numa galeria de arte no bairro Alto. Sempre com panfletos, histórias de exposições. Mas agora, tudo parecia uma fachada. Clara inclinou-se para a frente. Quero segui-los. Documentar tudo. Não por vingança, mas para saber a verdade. Queres juntar-te? Hesitei. Era uma estranha, mas o olhar dela era firme, como se partilhássemos a mesma dor. Estou dentro, respondi. Naquela noite, encontramo-nos num parque de estacionamento perto do cais do Sodré. Clara já tinha seguido Tomás até um bar chique. Estão lá dentro, sussurrou, apontando para as janelas. Vi a Ana, rindo, a mão no braço do Tomás. Tirei fotos com o telemóvel da Clara, o flash desligado. Cada clique era uma facada. A naturalidade deles, a cumplicidade, era real demais. Durante semanas, alternamos vigilâncias. Terças à noite, quintas ao almoço. Sempre os mesmos padrões. Reservas em restaurantes caros, encontros em hotéis discretos. Clara descobriu uma segunda conta de e-mail do Tomás, cheia de confirmações de reservas. Eu fiz uma folha de cálculo com datas e locais. Não falávamos de sentimentos, apenas factos. Mas, numa noite, enquanto partilhávamos um café frio num carro estacionado, Clara perguntou: como era a Ana antes disto? Contei-lhe das noites em que dançávamos na cozinha, das promessas de um futuro juntos. Ela sorriu, triste. O Tomás também era assim. Acho que nos apaixonamos por fantasmas. Então, veio o choque. Descobrimos que a Ana não trabalhava na galeria. Liguei para lá, fingindo ser um cliente. Nenhuma Ana na equipa, disseram. 6 meses de reuniões fictícias, histórias inventadas. Onde ia ela todos os dias? Clara tinha a teoria: encontra-se com o Tomás durante o dia. Usa o trabalho como álibi. A mentira era maior do que imaginávamos.
Decidimos intensificar. Planeamos confrontá-los, mas não com gritos ou escândalos. Queríamos algo mais inteligente. Clara sugeriu a festa da colega da Ana, uma oportunidade perfeita. Chegamos juntos, com as provas. Vamos expô-los, mas com classe. Concordei. Era arriscado, mas o silêncio já não era opção. Enquanto preparávamos o plano, a Ana começou a agir de forma estranha em casa. Fazia jantares, perguntava pelo meu dia, como se tentasse recuperar algo. Mas eu via o cálculo nos olhos dela. Sabia que eu estava distante, mas não sabia por quê. E isso assustava-a. As semanas seguintes foram uma dança de sombras. Eu, Diogo e Clara continuávamos a nossa missão em segredo, seguindo Ana e Tomás por Lisboa como fantasmas discretos. Cada passo deles era um prego no caixão da confiança que outrora tive na minha mulher. Mas, à medida que o plano avançava, algo inesperado crescia, a cumplicidade com Clara. Não era amor, não ainda, mas uma ligação forjada na dor partilhada. Numa noite de quinta-feira, estacionamos perto de um hotel boutique no Príncipe Real. Clara já tinha confirmado a reserva, Ana e Tomás, mesma suíte, terceira vez naquele mês. Esperei no carro enquanto ela se aproximou da entrada lateral, telemóvel na mão, capturando imagens. Voltou minutos depois, o rosto tenso. Estão no bar do hotel. Riem como se fossem donos do mundo. Mostrou-me uma foto, Ana, com o copo de vinho na mão, inclinada para Tomás, que lhe sussurrava algo. A imagem queimava, mas guardei-a na nossa pasta digital, junto com recibos e mensagens. O plano para a festa da colega de Ana, no bairro Alto, estava quase pronto. Clara sugeriu algo ousado: apareceríamos juntos, com um envelope contendo provas, reservas, fotos, e-mails. Nada de gritos ou escândalos, apenas a verdade exposta com frieza. Vamos deixá-los sem saída, disse ela. Concordei, mas o peso da decisão crescia. Confrontar Ana significava destruir o que restava do nosso casamento. Enquanto isso, Ana intensificava os esforços em casa. Certa noite, preparou bacalhau à Brás, o meu prato favorito, e acendeu velas na mesa. Quero que voltemos a ser nós, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Respondi com um aceno, mastigando em silêncio. Ela não sabia que eu conhecia a sua farsa, a galeria de arte inexistente, as reuniões que eram encontros com Tomás. Cada gesto dela parecia uma tentativa de me manter no escuro. Clara e eu encontrávamos-nos em cafés discretos, trocando informações. Numa dessas noites, no LX Factory, ela revelou algo novo. Descobri que o Tomás usa uma conta bancária secundária. Transferências para hotéis, restaurantes, até uma joalharia em Sintra. Mostrou-me extratos que conseguirá aceder através de um descuido dele. E a Ana? Perguntei. Clara hesitou. Há uma transferência para uma conta com o nome dela. Um presente, provavelmente. O nojo subiu-me à garganta. Não era só traição, era uma vida paralela, financiada às escondidas. Decidimos verificar a tal joalharia. Num sábado, viajei até Sintra. A loja era pequena, com vitrinas cheias de anéis e pulseiras. Perguntei ao joalheiro sobre uma compra recente, mostrando uma foto de Ana. Ele confirmou: sim, uma mulher assim comprou um colar com um homem, há 2 semanas. Mostrou-me o recibo. O nome de Tomás estava lá, mas o colar fora entregue a Ana. Guardei a informação, mais uma peça do puzzle. Em casa, Ana continuava a encenação. Propôs uma escapadela a 2 para o Douro. Como nos velhos tempos, disse, com um entusiasmo forçado. Aceitei, sabendo que cancelaria no último minuto. Quando fiz, ela não protestou, apenas sorriu e disse, talvez noutra altura. Mas os olhos dela traíam-na, havia medo, como se pressentisse que eu sabia mais do que dizia. A terapia de casal, que começáramos por insistência dela, era outro palco. Na segunda sessão, no consultório em Alvalade, Ana falou de pressão no trabalho e falta de conexão. A terapeuta, doutora Sofia, pediu-me para partilhar. Olhei para Ana, que apertava as mãos no colo, e disse, sinto que vivo com uma estranha.
Ela ficou em silêncio, sem me olhar. A verdade estava ali, pairando, mas ainda não era o momento de a revelar. Na véspera da festa, Clara enviou-me uma mensagem, confirmado. Eles vão estar lá. Prontos? Respondi com uma palavra, sim. O envelope estava preparado, cópias de tudo, organizadas como um processo judicial. Não queria humilhá-los, mas sim libertar-me. A festa seria o palco perfeito, e a presença de Clara ao meu lado seria o golpe final. A noite da festa chegou como uma tempestade anunciada. Eu, Diogo e Clara tínhamos tudo planeado. O envelope com as provas, fotos, e-mails, recibos, estava no meu bolso. Um peso que carregava com determinação. A colega de Ana, Mariana, organizava o evento numa casa no bairro Alto, um lugar onde Lisboa ganha vida à noite. Sabíamos que Ana e Tomás estariam lá, confiantes na sua farsa. Mas hoje, o guião ia mudar. Chegamos juntos, Clara e eu, às 22h20, deliberadamente atrasados. O ar estava quente, com cheiro a gin tônico e risos forçados. Ana estava sentada ao lado de Tomás, a rir de algo que ele dizia, como se o mundo pertencesse aos dois. Quando nos viram, o riso dela morreu. O copo na mão tremeu, e os olhos de Tomás arregalaram-se. A sala, cheia de colegas e amigos, ficou suspensa num silêncio desconfortável. Desculpem o atraso, disse calmamente, com um sorriso cortês. Trânsito. Clara ficou ao meu lado, serena mas firme. Coloquei o envelope na mesa central, onde todos podiam ver. Trouxe algo para esclarecer as coisas, continuei, a voz estável. Há demasiados segredos ultimamente. A verdade é sempre melhor, não acham? Ana levantou-se, o rosto pálido. Diogo, o que estás a fazer? Perguntou, a voz quebrada. Não respondi de imediato. Abri o envelope e espalhei as provas, fotos deles num hotel no Príncipe Real, recibos de jantares, o comprovativo do colar comprado em Sintra. Isto é o teu trabalho na galeria, Ana? Ou as tuas reuniões com o Tomás? A sala engoliu o ar. Alguém murmurou, meu Deus. Tomás tentou intervir, levantando-se. Isto é um mal-entendido, gaguejou. Clara cortou, fria. Não é. Tem os e-mails, as transferências, tudo. Apontou para o envelope. Até o colar que compraste para ela, enquanto mentias para mim. Ana olhou para Tomás, depois para mim, sem palavras. A fachada desmoronava-se. Assina, disse, entregando-lhe os papéis do divórcio. Acaba com isto agora. Ana pegou nos documentos, as mãos a tremer. Não aqui, Diogo. Por favor. Mas a minha voz não vacilou. Aqui é exatamente onde tem de ser. Tomás tentou tocar-lhe no braço, mas ela recuou, sibilando, não te atrevas. A cumplicidade deles rachou em segundos. Saímos sem olhar para trás. Na rua, o ar fresco de Lisboa aliviou o peso no meu peito. Clara caminhava ao meu lado, em silêncio. Fizemos o certo, disse ela finalmente. Concordei com um aceno. Não era vingança, era libertação. Mas algo maior pairava. Na noite anterior, Clara contara-me algo que mudava tudo, estava grávida. E o filho era meu. Fora um momento de fraqueza, uma noite após semanas de vigilâncias, num carro estacionado junto ao Tejo. Não foi planeado, mas aconteceu, um instante de consolo mútuo. Agora, a responsabilidade pesava. Não te estou a pedir nada, dissera ela. Mas mereceis saber. Prometi não a abandonar, não por culpa, mas porque algo em mim queria estar lá. De volta a casa, a Ana tentou contactar-me. Mensagens, chamadas, até uma nota deixada na porta, foi real, Diogo. Perdoa-me. Ignorei. A terapia de casal, que continuávamos por insistência dela, tornou-se um eco vazio. Na sessão seguinte, Ana admitiu, cometi erros. Mas ainda te amo. A doutora Sofia olhou para mim, à espera. Amor não mente durante meses, respondi. Ela baixou os olhos, sem defesa.
Clara e eu encontrávamos-nos agora sem segredos. Num café em Alfama, partilhamos planos, não como conspiradores, mas como pessoas a reconstruir as suas vidas. Ela queria mudar-se para o Porto, começar de novo. E o bebê? Perguntei. Ela sorriu, hesitante. Ainda estou a decidir. Mas se ficar, será bem-vindo. Senti um aperto no peito, não de medo, mas de possibilidade. Após a festa no bairro Alto, a minha vida com Ana desmoronou-se de vez. Eu, Diogo, assinei os papéis do divórcio e entreguei-os ao advogado na manhã seguinte. Ana tentou contactar-me, deixando mensagens. Podemos falar? Ainda há algo a salvar. Ignorei. A verdade, exposta naquela noite, não deixava espaço para dúvidas. Ela e Tomás tinham construído uma mentira que durou meses, e eu não ia voltar atrás. Clara e eu continuávamos a encontrar-nos, agora sem vigilâncias ou segredos. Num café em Belém, perto do rio, ela partilhou os seus planos. Vou para o Porto em breve. Quero um recomeço, longe disto tudo. Hesitei, pensando no bebê. E a criança? Perguntei. Ela olhou para o Tejo, pensativa. Vou ficar com ela. Mas não te peço nada. Diogo. Isto é minha responsabilidade. Insisti, quero fazer parte disto. Não vou fugir. Ela assentiu, sem promessas, mas com um entendimento silencioso. Enquanto isso, Ana intensificava os esforços para me reconquistar. Apareceu no meu novo apartamento em Alcântara, com um envelope, fotos antigas nossas, de Coimbra, e uma carta. Cometi erros, mas amo-te. Podemos tentar de novo. Li e guardei tudo numa gaveta. A terapia, que ainda frequentávamos, era agora um ritual vazio. Na última sessão, a doutora Sofia perguntou: "O que queres, Diogo?" Respondi: "Seguir em frente." Ana ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Descobri mais tarde que Tomás também enfrentava consequências. Clara mostrou-me um e-mail: ele perderá o emprego numa startup de criptomoedas após a exposição na festa. Aparentemente, a colega de Ana, Mariana, espalhara a história. A reputação dele ruiu, e Ana, sem a galeria fictícia, deixou Lisboa. Soube que se mudou para Faro, alegando novos projetos. Clara preparava a mudança para o Porto. Ajudei-a a embalar caixas num fim de semana chuvoso. Entre livros e roupas, falamos do futuro. "Queres mesmo estar presente?" perguntou ela, segurando uma caneca. "Sim", respondi. "Não por obrigação, mas porque quero." Ela sorriu, e pela primeira vez senti que estávamos a construir algo real. Os meses após a festa no bairro Alto passaram como tejo em dias de inverno, calmos, mas com uma corrente forte sob a superfície. Eu, Diogo, finalizei o divórcio com Ana. Os papéis foram assinados numa manhã fria de novembro, numa sala de advogados em Lisboa. Ana não apareceu, enviou o advogado dela com uma assinatura fria e um pedido de sem contato. Não me importei. A verdade, exposta naquela noite, tinha cortado os últimos fios que nos uniam. Ela mudou-se para Faro, segundo rumores, para recomeçar. Não procurei saber mais. A minha vida agora olhava para frente, não para trás. Clara já estava instalada no Porto, numa casa pequena perto da Ribeira. Fui visitá-la semanas após a mudança, numa viagem de comboio que me deu tempo para pensar. O nosso momento de fraqueza, aquela noite no carro junto ao Tejo, trouxe algo inesperado: um filho. A gravidez dela avançava, e com ela, a nossa ligação. Não era um romance de filme, mas uma parceria construída na honestidade, algo que eu não sentia há anos. Cheguei ao hospital num dia de primavera, com o Douro a brilhar ao longe. Clara estava na cama, com um recém-nascido nos braços. Chamou-lhe Afonso. Quando o segurei, os olhos dele abriram-se por instantes, pequenos e curiosos. "Ele parece calmo", disse, quase sem voz. Clara sorriu. Por enquanto. Sentamo-nos em silêncio, o peso do passado a dissolver-se na presença daquele momento. Não falamos de Ana ou Tomás, nem das provas, dos hotéis, das mentiras.
Isso pertencia a outra vida. Voltei ao porto regularmente. Ajudava Clara com Afonso, levava-o a passear na Foz, comprava fraldas quando ela trabalhava. O meu emprego em Lisboa, numa empresa de tecnologia, permitia teletrabalho, então passava semanas no norte. Aos poucos, a nossa relação ganhou forma. Não era paixão avassaladora, mas confiança. Ela contava-me sobre o seu trabalho numa editora, os livros que lia, os sonhos de abrir uma livraria própria. Eu partilhava os meus planos de mudar de carreira, talvez ensinar. Pela primeira vez em anos, sentia-me visto, não como um peão num jogo de aparências, mas como Diogo. Ana tentou contactar-me uma última vez, meses depois. Uma mensagem no meu telemóvel: fui real contigo. Desculpa-me. Li, mas não respondi. Apaguei como apagar as fotos antigas, as memórias de Coimbra, as promessas quebradas. Soube, por um amigo comum, que ela trabalhava agora numa galeria verdadeira em Faro, mas enfrentava dificuldades. A exposição na festa custará-lhe amizades e credibilidade. Tomás, por sua vez, desaparecera do radar. Após perder o emprego, tentou relançar-se no mundo das criptomoedas, mas sem sucesso. A colega de Ana, Mariana, garantiu que a história dele se espalhou como fogo em Lisboa. A justiça, no fim, não veio de tribunais, mas da verdade que os desmascarou. Clara e eu nunca planeamos ser uma família, mas tornamo-nos uma. Numa tarde, enquanto Afonso dormia, ela perguntou: vais ficar no Porto de vez? Pensei por um momento. Lisboa era o passado, cheia de ecos de Ana. O Porto, com as suas ruas estreitas e o rio sereno, era o presente. Sim, respondi. Quero estar aqui, convosco. Ela não disse mais, mas o olhar dela foi suficiente. Era um acordo, não de palavras, mas de ações. Um ano após a festa, organizei um jantar na Ribeira, só para Clara, Afonso e eu. Sentamo-nos numa esplanada, com o Douro a refletir as luzes da cidade. Afonso, no carrinho, mexia as mãos, alheio a tudo. Brindei com Clara, com copos de vinho verde. A verdade, disse. Ela riu. E ao que vem depois. O brinde selou algo maior, a certeza de que a vingança não foi gritar ou destruir, mas reconstruir. A minha história com Ana terminou naquela noite no bairro Alto, mas a minha vida não. A verdade, que outrora persegui com Clara, tornou-se a base de algo novo. Afonso crescia, e com ele, a nossa história. Não era perfeita, mas era nossa. E, pela primeira vez, senti que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. O que aprendi? A verdade liberta, mas só se a enfrentares. Ana e Tomás pagaram o preço das suas escolhas, não por violência, mas pela exposição das suas mentiras. Eu escolhi seguir em frente, não com raiva, mas com propósito. E tu, o que farias no meu lugar? Deixa o teu comentário, inscreve-te e aperta o like para mais histórias que te vão agarrar até ao fim.